Salve Maria! Meu nome é Jaqueline e hoje eu vim contar para vocês a história de Santo Agatão. Você já ouviu falar nesse santo? Santo Agatão, ele era natural da Cilícia e ele sucedeu ao Papa Donos e foi consagrado então bispo de Roma em 27 de junho de 678. Contra o costume, ele mesmo assumiu a administração do tesouro da Igreja Romana. Deve-se isso à falta de pessoas capazes de exercer essa função? Será? Isso não é improvável, tá? Pois Agatão menciona em uma carta ao imperador Constantino Pogonato que não podia lhe enviar homens suficientemente instruídos nas Sagradas Escrituras, porque o clero romano precisava se dedicar a trabalhos manuais para sobreviver. Agatão realizou 2 concílios em Roma, um em 679, onde ele restabeleceu São Wilfred na sede de York, de onde ele havia sido expulso, e outro em 680, onde ele preparou as decisões do Sexto Concílio Ecumênico. Além de 2 cartas dogmáticas, que nós vamos falar sobre elas um pouco aqui, Santo Agatão ele escreveu 3 cartas perdidas, 2 relacionadas à Grã-Bretanha e uma terceira que era endereçada a Teodoro, que era bispo de Ravenna. E 4 outras cartas são atribuídas a ele, mas são consideradas apócrifas. As coleções dos atos do Sexto Concílio Ecumênico preservaram 2 cartas dogmáticas de Santo Agatão, que são dirigidas contra a heresia monotelita. Ambas são endereçadas ao imperador Constantino Pogonato. No final do ano de 678, um príncipe havia escrito ao Papa Donos, solicitando o envio de alguns delegados a Constantinopla para chegar a um acordo sobre as expressões de uma ou 2 vontades de Cristo, a vontade divina e a humana. Eles queriam realmente chegar num acordo sobre isso e pôr fim às discussões que causavam divisões entre Roma e o Oriente. Mas foi o sucessor de Donos, então, o Santo Agatão, quem recebeu essa carta. Antes de responder, ele quis que o Ocidente proclamasse a sua fé nas 2 vontades, e para esse fim, em vários lugares se reuniram concílios, sendo o principal deles em Roma, onde 125 bispos se agruparam em torno de Agatão. Ao término desse concílio, por volta do ano de 680, partiram para Constantinopla os 2 padres legados do Papa, acompanhados de 3 bispos representantes do Concílio de Roma e de outros 3 delegados. Eles levaram consigo, então, essas 2 cartas dogmáticas de Santo Agatão. A primeira carta era escrita somente pelo Papa, aonde ele expõe longamente e define de maneira definitiva a doutrina católica das 2 vontades, a vontade divina e a vontade humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, contém um trecho que se tornou célebre pela solene afirmação do princípio da infabilidade papal e pelo desafio lançado aos hereges de provarem que a Igreja de Pedro algum dia se desviou do caminho da tradição apostólica ou sucumbiu às novidades heréticas. A segunda carta foi redigida em nome do Papa e dos 125 bispos do Concílio de Roma, e ela é muito mais curta que a primeira. Os padres do Sexto Concílio, ao receber essas cartas, declararam que Pedro havia falado através de Agatão. Eles as admitiram como regra de fé e na 8ª sessão, cada bispo teve que declarar que a elas aderiam. Desde então, essas cartas sempre gozaram de igual autoridade tanto no Oriente quanto no Ocidente, e pode-se sem exagero dizer que elas deram o golpe fatal no monotelismo, a única das grandes heresias orientais que não deixou vestígios até os dias de hoje. Santo Agatão morreu em 10 de janeiro de 681, e é nesse dia que a sua festa é celebrada na Igreja Latina. Os gregos o honram em 20 de fevereiro. Santo Agatão, rogai por nós.